Brasileirão tá de volta aí, graças a Deus. Eu tava com saudade do Brasileirão já. A gente vai falar hoje de Flamengo, vai falar de São Paulo, de Botafogo, de Fluminense, de Palmeiras, dessa primeira rodada do Brasileirão. Brasileirão que é um campeonato muito emocionante sempre, e na primeira rodada a gente já tem uma série de polêmicas, uma série de coisas aí pra falar. Antes, deixa eu só te pedir, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui seu like, seu comentário. É importante você participar para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante, e para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês na internet, trazendo notícias, pós-jogo, análise, debate, tudo que puder trazer sobre o futebol brasileiro principalmente. Então eu conto aí com a sua ajuda, participa do vídeo, deixa seu comentário e não deixa de se inscrever. Vamos começar falando aqui de Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro venceu o Botafogo em casa por 3-2. O Cruzeiro conseguiu aí aproveitar as deficiências dessa zaga do Botafogo. A gente ainda vai falar desse trabalho que está começando aí do Arthur Jorge. A grande verdade é que o Cruzeiro conseguiu ser eficiente, conseguiu ser superior, jogou melhor o jogo, essa é a verdade. Conseguiu ali sair com a vitória e se recuperar um pouco dessa semana conturbada que teve aí depois do jogo contra o Alianza da Colômbia na Sul-Americana. O Cruzeiro chegou a estar ganhando por 3-0, cedeu o empate, o jogo terminou 3-3. Teve torcedor revoltado ali queimando um mosaico com a foto do Ronaldo. E o Cruzeiro conseguiu uma vitória boa aí para tentar recuperar a sua semana. Diferente do Botafogo, que perdeu mais uma vez. O Botafogo que está no começo de ano bastante complicado. Tem um trabalho novo começando do Arthur Jorge. São 2 jogos, é pouco tempo de treinamento. Foi pouco tempo para o primeiro jogo, pouco tempo para esse jogo também. É um trabalho diferente do Thiago Nunes, é um time mais ofensivo, um time mais agressivo, mas que tem muitas falhas na zaga. O Botafogo contratou bem esse ano, foi para o mercado, trouxe jogadores como o Jefinho, como o Luiz Henrique, mas a zaga do Botafogo ainda deixa a desejar. O Arthur Jorge vai ter um trabalho muito extenso, muito longo para fazer aí com esse time, vai enfrentar dificuldades, até porque ele é um técnico com histórico de marcar muitos gols e sofrer muitos gols. E com uma zaga que já não é muito boa, que já tem problemas, esse trabalho de ajuste do time vai ser ainda maior e ainda mais complicado. O trabalho dele está começando, então é difícil a gente falar de pontos positivos, pontos negativos e de perspectiva do que vai dar errado, do que vai dar certo, mas a verdade é que aqui é o futebol brasileiro e aqui os treinadores vivem de resultado e ele precisa ajustar esse time do Botafogo o mais rápido possível, senão daqui a pouco já vai ter gente reclamando, pedindo a cabeça dele aí no Botafogo. Que depois de tudo que aconteceu no ano passado, tem uma torcida que já está saturada desse desempenho ruim do Botafogo e que com certeza quer que as coisas aconteçam a curto prazo, mas boa sorte aí para o Arthur Jorge. Outro jogo bem importante dessa rodada foi Atlético Goianiense e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1 num gramado horrível, um gramado ridículo. Não tem condições de 2 times de Série A, o Flamengo do tamanho que é, com o elenco que tem, com o investimento que tem. O Atlético Goianiense também, com o investimento, com a importância que ele tem no seu estado e com a importância que ele tem nacionalmente, os 2 times disputarem o jogo num gramado horrível como foi. Parecia um gramado de jogo de time de bairro, no meio do jogo ali o gramado estufou, parece que por conta do sistema de irrigação, mas a verdade é que o gramado também prejudicou muito o jogo, prejudicou ali o espetáculo, as 2 equipes, mas não foi só isso que chamou a atenção nesse jogo. Mais uma vez o Flamengo jogou muito mal, o Flamengo não vem fazendo apresentações maravilhosas aí no comando do Tite. É um time que, apesar dos resultados, não mostra assim, um futebol de encher os olhos, não mostra um futebol bonito de ver. É um time prático e resultadista, como é normal a gente ver nos times comandados pelo Tite. É um técnico resultadista, um técnico prático, um técnico inteligente, mas em campo o Flamengo ainda não conseguiu mostrar uma superioridade que seja de acordo com o elenco que tem. Hoje venceu, não jogou bem, ainda teve a polêmica no pênalti ali sofrido pelo Bruno Henrique. O Magno subiu para cabecear, deu uma cotovelada involuntária no Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava atrás do Magno, então deu para ver que o lance foi por conta de um movimento natural. Ele subiu para cabecear, na hora de pegar o impulso, o cotovelo dele bateu realmente no rosto do Bruno Henrique. Na hora, o juiz não deu o pênalti, o juiz estava muito próximo, mas depois mudou de ideia ali quando foi chamado pelo VAR. Na minha opinião, não houve nada, não foi nada, não tinha motivo para dar esse pênalti. O pênalti já foi nos acréscimos e o Flamengo foi, de certa forma, aí, favorecido por esse lance. É um lance que cabe interpretação, vai ter gente que vai achar que foi pênalti, vai ter gente que vai achar que não. Eu acho que não, mas a verdade é que o Flamengo não jogou o suficiente para vencer o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense muitas vezes foi
superior ao Flamengo durante o jogo, saiu atrás no placar, empatou o jogo, ainda teve a chance de virar o jogo, acabou perdendo um pênalti ali também, depois ainda teve um gol anulado, e o Atlético Goianiense produziu bastante no jogo, inclusive poderia sair com a vitória. Esse time do Flamengo ainda não foi experimentado de uma maneira que a gente possa saber exatamente o que o Flamengo pode ou não apresentar em alto nível. Foi campeão carioca em cima do Nova Iguaçu, mas o estadual acaba não servindo muito como parâmetro. Tem time que volta da pré-temporada no meio do Campeonato Carioca, no meio do Campeonato Estadual. O próprio Flamengo fez isso esse ano. E apesar do título, eu acho que o Flamengo ainda precisa enfrentar desafios um pouco maiores para a gente conseguir entender como que vai funcionar o Flamengo do Tite em 2024. E um outro jogo que eu acho importante a gente comentar é São Paulo e Fortaleza. O São Paulo perdeu mais uma vez, perdeu por 2-1 para o Fortaleza. O Fortaleza que inclusive nunca perdeu para o São Paulo depois que o Vojvoda assumiu o time. E esse jogo é importante não só pelo tamanho das equipes, pelo São Paulo gigantesco como é, pelo Fortaleza grande como é e como vem se consolidando cada vez mais no futebol brasileiro, mas também pela situação do Thiago Carpini. O São Paulo jogou bem o primeiro tempo, conseguiu ser superior, conseguiu criar, mas do outro lado tinha o Fortaleza que é uma equipe muito sólida, que foi para o Morumbi sabendo o que fazer para vencer, sabia que individualmente o São Paulo tem um elenco melhor, mas coletivamente o time do Fortaleza funciona melhor, como eu disse, é um trabalho muito mais consolidado, muito mais longevo, e conseguiu ali achar os espaços, ser eficiente, vencer a partida, e acabou complicando ainda mais a situação do Thiago Carpini. Ele que já está balançando no cargo aí há algum tempo, essa semana ele poderia ter sido demitido do cargo se o São Paulo tivesse perdido ali para o Cobressal na Libertadores, acabou vencendo por 2-0, os gols já saíram ali no fim do jogo, o São Paulo foi superior também, o Cobressal é um time muito inferior ao time do São Paulo, mas a verdade é que as coisas não vêm funcionando para o Carpini, as coisas não vêm funcionando para o São Paulo, a torcida já está pedindo a cabeça dele, mais uma vez a torcida xingou o Carpini, chamou ele de burro durante o jogo, e a situação dele vem ficando cada vez mais complicada. O São Paulo vai ter uma sequência difícil pela frente, vai ter jogo contra o Flamengo, vai ter jogo contra o Palmeiras, contra o Barcelona de Guayaquil, e são jogos complicados, jogos em que em condições normais não seria nenhum absurdo o São Paulo perder, é um clássico contra o Palmeiras, um jogo contra o Flamengo, que é um time muito forte, naturalmente um resultado negativo nesse jogo seria uma coisa aceitável, mas na situação do Carpini é muito complicada. O Carpini muito provavelmente não fica no cargo, pelo menos essa é a minha percepção. Como ele já perdeu a torcida e a pressão sobre ele é muito grande, o resultado negativo contra o Flamengo na quarta-feira, por exemplo, pode fazer o São Paulo demitir o Carpini, é uma situação quase que inevitável. Acaba sendo uma pena porque o Carpini não é um técnico ruim, ele não chegou no São Paulo à toa, ele fez um bom trabalho no ano passado no Juventude, e isso que deu essa visibilidade para ele. O São Paulo fez uma aposta e não ter oportunidade de deixar o técnico se desenvolver. O São Paulo é um time muito grande, de muita pressão, que vive de resultado, e o trabalho do Carpini, que está começando, precisa de tempo para se desenvolver, e parece que tempo é uma coisa que o São Paulo não tem mais para perder. Esse foi o vídeo de resumo dessa primeira rodada do Brasileirão. Teve bastante coisa interessante, teve polêmica, teve jogos importantes, o Palmeiras vencendo de novo aí, acabei não falando do Palmeiras nesse vídeo, mas eu quero saber aqui a sua opinião, o que você achou dessa primeira rodada, o que você achou aí dos jogos mais importantes, como que o seu time se saiu nessa primeira rodada, deixa aqui sua opinião, sua participação, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.